Olá, tudo bem com você? Sansão ficou conhecido na história como o homem mais forte e um dos mais fracos que já pisaram neste planeta. Deus o havia escolhido para ser um representante dele e um libertador de seu povo. Sansão deveria ter sido um exemplo de virtude e de autocontrole, levando uma vida saudável e santa. Infelizmente, ele deu as costas para essa escolha e fez exatamente o contrário do que deveria. Consumiu bebidas alcoólicas, foi infiel a Deus e se envolveu com prostitutas. De exemplo de virtude, tornou-se o escravo dos vícios. Essa triste história está registrada em Juízes capítulo 13, versos 2 a 5, 14 de 1 a 3, 16, 1, 20 e 21. À semelhança de Sansão, milhões de pessoas hoje em dia se deixam enganar pelo que vem e acabam envolvidas em vícios que antes se apresentavam como simples prazer ou passatempo prazeroso. A pornografia é um desses vícios destruidores. E o problema fica ainda mais grave quando se percebe que as crianças têm tido acesso cada vez mais fácil a esse tipo de conteúdo. Segundo um estudo feito pela empresa de segurança eletrônica Symantec, há alguns anos, as palavras sexo e pornografia estão entre as 10 mais procuradas por crianças na internet. Por esse e outros motivos, é preciso conversar com as crianças a respeito das vantagens e desvantagens da internet, bem como sobre os perigos de uma navegação sem critérios. Gregory Smith, vice-presidente e diretor executivo de informação do departamento de TI da World Wildlife Fund, diz que deixar a criança diante de um computador com acesso à internet, sem qualquer tipo de monitoramento, é a mesma coisa que colocá-la em uma esquina e não ficar vendo o que acontece. Uma pesquisa feita pela Universidade de Pádua, na Itália, constatou que 70% dos homens jovens que procuravam neurologistas por ter um desempenho sexual ruim admitiam o consumo frequente de pornografia na internet. Outros estudos de comportamento sugerem que a perda da libido acontece porque esses grandes consumidores de pornografia estão abafando a resposta natural do cérebro ao prazer. Ao substituírem os limites naturais da libido por uma intensa estimulação, acabam prejudicando a resposta à dopamina. Esse neurotransmissor está por trás do desejo, da motivação e dos vícios também. Se o prazer está fortemente ligado à pornografia, o sexo real parece não mais oferecer tanta recompensa. Essa seria a causa da falta de desejo em muitos homens. Assim como a pornografia, outros vícios têm prejudicado ou mesmo destruído vidas de milhões de pessoas. O tabagismo e o alcoolismo estão entre os piores. O cigarro e as bebidas alcoólicas têm muita popularidade entre os jovens. A nicotina e o álcool têm alto poder viciante e representam uma enorme barreira para o abandono do hábito de fumar e beber. Se você deseja parar com esses hábitos, siga estes 7 conselhos que eu vou dar para você agora. Primeiro, examine seus hábitos. Há em sua vida uma infinidade de coisas, de laços invisíveis que o ligam a objetos e situações que o estimulam a fumar e beber. Reveja essas circunstâncias e evite-as, ou se prepare para resistir. Ao deitar, acordar, tomar café, em uma reunião com amigos, ao sentar em sua cadeira preferida, ao ficar sozinho em algum local, ao finalizar uma refeição, etc., fuja dessas situações. Segundo, procure novos ambientes. Mude seus horários, suas reuniões e locais costumeiros. Faça atividades saudáveis ao ar livre e em ambientes que relaxem. Terceiro, inclua seus amigos e familiares. Conte a todos que decidiu parar de fumar e beber. Certamente eles vão apoiar você. Se for possível, una-se a alguém que também queira abandonar o vício. E, ao se reunirem, ambos darão e receberão ânimo. Quarto, cuide da alimentação. A desintoxicação deve ser acompanhada de muitas frutas e verduras. Beba muita água, sucos cítricos, isso ajudará a eliminar a nicotina e desejar cada vez menos o cigarro. Quinto, faça exercícios. O exercício físico o fará relaxar das tensões da desintoxicação e lhe proporcionará um bom estado de ânimo. Sexto, dê um prêmio a você mesmo. Estabeleça recompensas para o ciclo de alguns dias de vitória. Vá a algum lugar especial ou compre uma peça de vestuário com que você economizou com cigarros e bebidas. Pense em algumas formas de se recompensar. Sétimo, busque apoio na dimensão espiritual. Muitos viciados desprezam esse meio e não obtêm êxito. Experimente conversar com Deus, como se estivesse falando com um amigo, e peça a Ele forças para vencer o vício. Muitos pensam que a cafeína está longe de ser uma droga.
mas o manual psiquiátrico DSM-5 especifica a intoxicação por cafeína quando a pessoa ingere 250 miligramas ou mais em um único dia. Por exemplo, acima de 2 a 3 xícaras de café coado. Os chamados energéticos chegam a ter mais cafeína do que o café. Os efeitos do consumo dessas substâncias são agitação, nervosismo, insônia, diurese, compressão muscular, problemas digestivos, dificuldade para pensar e falar, taquicardia e agitação psicomotora. A maioria dos vícios, especialmente por substâncias, tem seu início na fase juvenil e na adolescência. Por isso, os esforços preventivos devem ser focalizados nessa faixa etária. Desde os primeiros anos de escola, as crianças devem receber instruções sobre as drogas e seus riscos. Os programas escolares devem ter espaço para palestras e seminários com ex-dependentes, médicos, advogados, psicólogos, policiais, assistentes sociais e outros profissionais. Os pais das crianças e de jovens têm também responsabilidade na prevenção. Devem falar sobre o problema adotando as seguintes estratégias: ter uma postura firme e coerente com respeito às drogas e aos vícios. Formar autoestima saudável nos filhos. Manter o lar seguro e estável. Demonstrar flexibilidade nas opiniões e condutas, mas com limites definidos. Dar exemplo no que se refere aos vícios. Quanto aos demais vícios, trabalho, sexo, jogos, eles podem sobrevir em idade adulta. É indispensável relembrar que, tanto nesses vícios quanto nas dependências químicas, um quadro de ansiedade é frequentemente acrescentado ao problema. Por essa razão, uma forma de prevenir a adesão a um vício é evitar ou vencer a ansiedade. O componente espiritual também é fundamental na reintegração. A vida de vícios deve pertencer ao passado e a pessoa precisa começar uma nova vida. A culpa, que é comum nos ex-viciados, encontra perdão em um pai amoroso. E quanto ao futuro, Deus promete proteção e apoio contínuos. Ellen White escreveu o seguinte: os que põem em Cristo a confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria limitada força. Sejam quais forem nossas tendências, herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer, mediante o poder que Ele tem nos dado e está disposto a nos comunicar. A Ciência do Bom Viver, página 175. Creia nisso e peça ajuda do alto. Vamos orar? Bondoso Deus, neste momento eu clamo a Ti, pedindo que ajudes essa pessoa que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. Se ela enfrenta algum tipo de vício ou mau comportamento, dá a ela poder, Senhor, para vencer. Que ela seja vitoriosa pelo sangue de Cristo e que ela seja feliz ao encontrar paz em Ti. Em nome de Cristo que nós oramos e tudo te pedimos. Amém.